Oi, eu sou a Aline Sena e eu falo sobre vida nômade. Eu e o Adriano, a gente estava em Antonina, no Paraná, quando a gente conversou com a Marcela e o Luiz. Eles colocam no Airbnb um quarto no apartamento deles, porque eles querem conhecer pessoas do mundo todo. O jeito deles viajarem é trazer os países para dentro de casa, né? E aí eles comentaram de uma pessoa, o Luiz entrou em contato comigo depois que eu comecei a colocar os vídeos do Nômade e falou: você precisa falar com essa pessoa. E aí me mandou o contato dele no WhatsApp, e aí tô eu aqui falando com a Costa Rica. Olá, Ernesto, tudo bom? Tudo legal, tudo legal. E você? Bem, obrigada. Prazer te conhecer. A mesma coisa, eu falo a mesma coisa. Então, eu vou me desculpar porque meu português enfraqueceu muito, que tem já mais de 6 meses de não morar no Brasil. Então, aí, talvez um pouco mais devagar, se eu falo alguma coisa ferrada, você me avisa, tá? Ou alguma coisa que não se entende bem. Tá ótimo ser português. Muito obrigada por falar em português comigo. Eu adoro falar português, então para mim eu curto muito. Legal. Que horas são aí? São as 11 da manhã. Aqui no horário de Brasília, 14 horas e 4 minutos. Nossa! É engraçado pensar como essa conversa podia se transformar facilmente num desentendimento. Porque a gente não tem a mesma visão de mundo. A gente não está no mesmo lugar, não fala o mesmo idioma, não é nem a mesma hora para cada um. Eu fui para o Brasil pela primeira vez faz 3 anos, há 3 anos atrás, no 2017. E foi a primeira vez que eu saí realmente na minha vida adulta, que saí do Costa Rica e experimentei ser estrangeiro na outra terra e assim. Foi através de um amigo meu, um camarada, ele é meu professor de jiu-jitsu, então eu treinava jiu-jitsu brasileiro aqui na Costa Rica, muito antes de ir pro Brasil e assim. E eu falei com ele que eu ia embora, que eu estava procurando ir embora da Costa Rica, porque eu tinha a minha situação que eu podia trabalhar remoto, né? E ele me falou: cara, porque você não vai para o Brasil, você aprende a falar português, que eu não sabia como falar português nesse momento, né? Continua treinando jiu-jitsu, e ele me conectou com amigos dele, de criança dele, com um cara que ele tem um projeto social para uma comunidade lá no Guarujá, de Santos, da Costa de Santos, em São Paulo. Então era um projeto social de jiu-jitsu, na escola de jiu-jitsu para crianças dessa comunidade. O projeto também era morar com uma família, e eu não estava sozinho, né? Eu não sabia como me virar, né? O Brasil é outra cultura totalmente, né? O que foi diferente, assim? O que te impactou? O que foi difícil no início, assim, que você acha que... O que acontece é que Costa Rica é um país bem pequeno em comparação com o Brasil. É um país humilde, realmente. A gente não é como potência mundial, não tem relevância mundial assim. A gente conhece, né? Fala de que Costa Rica é natureza, sei lá. É simples, assim. Muito de os avós trabalharam no campo. Aqui não existiu tipo escravidão assim como está marcado. A gente nunca teve guerra. Costa Rica é o primeiro país que aboliu o exército. Então Costa Rica já há 70 anos não tem exército. Então não tem cultura de militar, não tem nada assim. A violência a violência que sim existe agora é algo relativamente novo pelo narcotráfico e sei lá. Mas historicamente não era assim. Então, para mim, eu fui lá e realmente assim entrar na comunidade, ver tipo os moleques com um fuzil, sei lá, assim como foi uma coisa bem que
choque cultural bem grande, mas foi bem da hora, assim, no projeto social também, foi uma questão que abriu para mim uma percepção. Os caras daí também muito da hora, eles estão fazendo o trabalho de Deus, sabe? O trabalho do bem, assim, ajudando as crianças. A sua experiência com o jiu-jitsu? Porque aí vocês falavam uma língua só, o jiu-jitsu. E eu comecei a treinar bem tarde na vida, eu tinha 27 anos na época que eu comecei. Antes disso, eu nunca havia escutado jiu-jitsu brasileiro, ou sabia que era, eu sabia de, tipo, vale tudo, assim, que a gente se matava porradas, assim, mas, mas isso era a minha percepção. Então, quando eu vi a academia e falava de Brazilian Jiu-Jitsu, eu, interessante, vou perguntar, assim, fui lá, o cara era brasileiro mesmo, de Guarujá, né? E eu pensei, cara, é o primeiro brasileiro que eu conheço, assim, legal, assim, o cara é de onde é a parada e tudo assim. Então comecei e aí minha vida mudou, sabe? Assim, eu fiquei bem apaixonado pelo esporte e tudo meu viagem pelo Brasil, não só no Guarujá, mas eu fui para Rio de Janeiro, eu treinei na academia legendária de Carson Gracie e no Copacabana, assim que a gente que sabe de jiu-jitsu sabe muito de essa academia foi bem essencial para se difundir no mundo todo. Treinei com times bem legais, assim, encontrei mestres, todo mundo bem da hora. Então, para mim, o jiu-jitsu fez parte da minha viagem, que fosse algo bem, uma experiência inesquecível, sabe? Assim, as pessoas que eu conectei, como que falam em networking, que eu fiz, abriu muitas portas para diferentes lugares, não só no Brasil, mais para frente, que eu morei na Colômbia, eu morei no Peru, Bolívia, eu procurava academias e sempre dava certo, assim, eu falava, como você fala, é o idioma da jiu-jitsu, então, você tem a jiu-jitsu, você é nós, né? Então, isso é uma das coisas que eu agradeço, que eu adotei, né? Como parte da minha vida, como um hábito, para que mais depois, nos meus viagens de nômada, ajudou demais, assim, abriu muitas portas. Que ótimo! E você trabalha com o quê? Assim, você trabalha remoto? TI, que vocês falam, reportam problemas ou faço treinamento, às vezes há clientes que eles querem fazer um tutorial ou querem que alguém acompanhe a eles na experiência ou para aprender mais rápido, né? Então eu faço isso. Virou algo bem simples, sabe? Porque também tem esse elemento. Meu trabalho tem que ser bem relaxado para eu poder lidar com o impacto psicológico de estar se deslocando tanto tempo, sabe? Sim, a agenda, né? Você tem que ter uma agenda maleável. Podia fazer o trabalho de qualquer lugar. Então eu decidi nesse momento que, cara, estou pagando demais para morar aqui no São José, que é a capital da Costa Rica, e é uma capital muito cara. Eu posso esse mesmo dinheiro pagar aluguel na Colômbia. Nesse momento eu pensei na Colômbia, o Peru, que é países mais baratos. E aí foi que meu amigo, meu mestre de jiu-jitsu, me falou essa opção. Então eu fui para o Brasil, morei com a família, né? E era uma família assim como os sogros, a mãe do cara, assim como era uma família grande, né? E eu adoro eles, assim, eles viraram minha família também de coração, assim. Então aí eu queria ir para o Rio de Janeiro, né? Que para muito estrangeiro fora do Brasil, Rio de Janeiro é Brasil, que fala, né? Toda a imagem que tem é só de Rio de Janeiro. Então, a modalidade que eu escolhi para ir a morar lá foi
Não sei se você ha escutado falar de World Packers ou Workaway. Sim, sim. Aham. Não sei, saiba o que é um site que é hostels ou sei lá, a maioria são hostels, né? Eles abrem vagas. Sim. Pousadas, né? Exato. Você trabalha na recepção, a troca de morar no hostel. E a café da manhã, sei lá, algumas. Depende do lugar, né? mas foi bem legal, assim, eu conheci tanta gente de Brasil todo, assim, Manaus, Roraima, Acre, tantos sotaques, né, que antes disso só sotaque de São Paulo, você sabe, e depois também todo mundo no Rio de Janeiro. Então isso foi uma experiência bem legal, eu adorei, mas também, como eu falo, o Brasil é muito bom e muito ruim à mesma vez, às vezes. Então a experiência também foi muito ruim. Onde eu estava morando eram 16 beliches. E eu estava no mais barato, porque obviamente eu estava do voluntário. Então todas as pessoas que eram meio esquisitas, assim, entravam no mesmo quarto que eu. Então tinha momentos que a dona falava: Ei, esse cara tá vendendo droga no quarto, você tem que deixar ele para fora, assim. E eu, cara, eu nem falo português. Pronto, passou um mês e fui embora do hostel. E para esse então eu já havia treinado com o time de Manimal, que é aí no Rio de Janeiro. E dos camaradas que eu conheci pelo jiu-jitsu, um deles me ofereceu: Oi, cara, você falou que tá passando mal lá no hostel, eu tenho um kitnet que eu alugo, você quer ir lá? Eu fui, olhei, e a kitnet era na casa dele, então era morar junto com a família também. Então era meu camarada, o filho dele, esposa, e uma senhora que morava com eles. Então aí foi também experiência super legal, porque já era experiência com cariocas, comida, era também no meio do morro aí com tudo natureza, assim, bem incrível, incrível. Mas aí, como pela legislação de Brasil sobre estrangeiros, eu só podia ficar 6 meses e depois ir embora. Então, por mais que eu queria ficar, a gente me falava: fica, a Polícia Federal não vai fazer nada. Eu cheguei, acho que sim, mas também eu não quero estar à desvantagem, né? Não quero estar na situação precária. Então, aí eu fui embora do Brasil, voltei para Costa Rica, porque todo esse tempo eu estava desenvolvendo o meu estilo de vida de nômade, assim, de que eu ia precisar, né? Eu comprava coisas que eu achava que iam ser essenciais para a minha viagem, mas nunca os utilizei. Pela viagem não tem problema. O que eu acho sempre que era como meio um saco, assim, era estar carregando minhas coisas. As malas, minhas mochilas. E como eu tinha que andar com o meu computador, que era meu ferramenta, né, para fazer meu dinheiro e trabalhar. Então sempre estava tomando conta assim disso, de que nossa, será que vou chegar, vou ter onde trabalhar. Então mais para frente, quando eu pesquisava no Airbnb lugares para ficar, eu sempre, uma das coisas que eu achava essenciais era ter uma escrivaninha no quarto. Que tinha lugares bem legais, bem super cômodos e tudo assim, mas não tinha uma escrivaninha. Então era como, cara, eu não posso ficar aí porque vou ficar uma semana e não vou trabalhar desde a cama, assim, depois da coluna, muito incômodo. E depois eu comecei uma viagem mais como tipo, estilo mais nômada mesmo, tipo mochilão, assim. Então eu ficava uma semana em uma cidade e depois me deslocava a outra cidade.
E então tudo isso eu a princípio foi com hostels, mas também eu achei que o hostel era um ambiente meio caótico e não era ótimo para trabalhar e se concentrar e tudo assim. Então eu achei que Airbnb foi a ferramenta que a mim me abriu muitas portas, mas foi o mais o valor era muito mais alto e por o mesmo preço. Então por lo que eu gastava ou pagava aluguel no hostel, eu pagava o mesmo preço, ainda mais barato, em Airbnb, e eu tinha meu quarto privado, com um banheiro próprio e assim, e não morava com 16 caras no, no beliche, né? Se alguém me fala, cara, vale a pena essa vida de nômada, alargar tudo e ir embora, sabe? Eu falaria que sim, que é uma, talvez não de forma permanente, mas o que fica no seu coração é algo que você não compra, é algo que você não consegue em lugar nenhum. Acho, talvez para falar que alguém quer começar esta vida de nômade assim, o importante é comprar-se um quaderninho, você registrar assim pensamentos, objetivos, coisas, porque ultimamente você volta para o quaderninho e olha as páginas que você já cara, como você evolui é uma questão ter um livro, mas o livro é Book of Dharma. O livro foi dado para mim por o cara que escreveu. O conhecimento que eu consegui desse livro também. Você vive fora do Matrix quando você viaja. Você está no outro Matrix. E você olha desde uma perspectiva de fora, né? Como tipo num aquário, uma coisa assim. Então, isso acho que é algo muito particular da época de agora. Então, se você tem a oportunidade, não desperdiciar, né? Não desperdício. A oportunidade do crescimento que vai dar, poder compartilhar com outra cultura. E se você vai a viajar, que você pesquise compartilhar com pessoas da cultura. Porque essas pessoas vão te dar as experiências que você não vai esquecer. Nossa, concordo muito. Até porque, para obter uma verdade qualquer sobre mim, é necessário que eu passe pelo outro. O outro é indispensável para a minha existência. Tal como, aliás, é o conhecimento que eu tenho de mim. Assim descobrimos imediatamente um mundo que chamaremos de intersubjetividade. E é neste mundo em que o homem decide sobre o que ele é e o que os outros são. Muito obrigada. Obrigado a você, porque também tinha tanto tempo de não falar português. Eu gosto muito de praticar português. Eu falo que não é meu português tá ruim, mas meu portunhol é o melhor. Ai, eu morro de medo de falar portunhol, porque eu já lancei uma cueca-cuela, sabe? Pero que sim, pero que não. Como, cara, ninguém fala isso. Eso não existe.